Trouxe o Alvicense, ele que entende bastante, cientista político, para analisar com a gente os números da eleição. Boa tarde, meu querido, obrigado pela presença por aqui. Comparando Londrina com o Brasil, em termos de números, nós tivemos a vitória no primeiro turno do presidente Lula, que vai para o segundo turno agora com Jair Bolsonaro. Ao contrário de Londrina, historicamente iria votar, a gente imaginava que fosse votar no Jair Bolsonaro. O que a gente dá para traçar com relação aos números da eleição do último domingo? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Eu diria assim, existe o circuito do agronegócio, uma região toda que pega Paraná, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, parte de São Paulo. Nós somos uma região onde o PT nunca vence as eleições. Então, historicamente, sempre é um reduto ou do PSDB ou agora, então, do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu um pouco o fôlego, né, em relação à eleição de 2018. Você tem uma votação muito expressiva, né, mais de 60%, mas em 2018 ele fez mais votos ainda. Então, ou seja, ele perdeu um pouco e outros candidatos, o Lula e a Simone, os dois candidatos que acabaram ficando com esses votos adicionais. Né? A gente mostrou as abstenções, que foram muito grandes, mas historicamente está dentro da média ou desvirtuou muito das últimas eleições? Aumentou um pouquinho, mas normalmente nós temos sim um número grande de eleitores que ficam em casa, né, que não votam, pagam a multa. As pessoas têm que saber também que tem outras consequências não votar, né? Claro que tem esses problemas da biometria, problemas na urna, demora, nós tivemos algumas filas muito longas. Acho que um foi falando para o outro, falou, não vou nem votar porque está demorando muito. Exato, então as pessoas dizem, não vou votar, mas tem consequência. Além de você abrir mão de um direito, né? Quando você não vota, alguém vota e aquele voto, na verdade, ocupa o lugar do seu voto, tem um outro aspecto também que tem uma série de consequências jurídicas ali, efeitos colaterais para quem não vota, né? Tá certo. A gente vai trazer daqui a pouco a representatividade, tá? A gente preparou uma reportagem para mostrar a representatividade de Londrina, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa. Ele fez aqui, inclusive, um estudo dos números dos vereadores que foram votados nessa eleição. Já vou trazer para você. Antes, quero trazer a reportagem do Pedro Marconi. Se tiver no ponto, Rudy, pode colocar para a gente, para mostrar a apuração, como é que foi feita por aqui. Apesar de todos os transtornos que foram registrados com fila, a apuração correu de forma tranquila. Se tiver no ponto, pode soltar, Rudy. Assim que os portões dos locais de votação se fecharam, os boletins de urnas começaram a ser levados para o Fórum Eleitoral. Cerca de 1 hora depois, os equipamentos foram devolvidos ao depósito da Justiça. Enquanto isso, os dados das mídias com as totalizações eram transmitidos de vários pontos da cidade para o Tribunal Superior Eleitoral. Londrina é o segundo maior colégio eleitoral do Paraná, com mais de 393 mil eleitores. Segundo o juiz da 41ª Zona Eleitoral da cidade, a votação foi tranquila. Apenas 27 urnas apresentaram problemas, somente 2,37% do total. Na avaliação da Justiça Eleitoral, as longas e demoradas filas em diversas sessões, que gerou muita reclamação, são consequência de um conjunto de fatores. Entre eles, uma maior presença de idosos e também problemas para a leitura da biometria. Soube de muitos que passaram as 4 tentativas e aí tiveram que dar data de nascimento, enfim. Principalmente muitos idosos. Muitos idosos também, já que você mencionou, que chegam ali na urna e simplesmente falam para mim, olha, o meu candidato é o fulano de tal. E aí temos que encaminhar ali para ele ver a lista dos candidatos e tudo, mas não raras vezes é uma pessoa com baixa instrução, às vezes analfabeto, que precisa de um auxílio. E claro, nós não podemos fazer a cola para ele, é algo que ele tem que fazer. Até o início da noite, ninguém havia sido preso em Londrina por motivos eleitorais. Durante o dia, apenas uma eleitora teria tumultuado uma sessão após reclamar que, supostamente, o voto para um candidato não teria sido computado. Possivelmente ela votou muito rápido, ou errou o número, ou alguma coisa assim, e não viu a foto do candidato dela. Possivelmente foi isso, como acontece sempre na eleição, temos casos assim. Por isso que nós precisamos, levem a cola, digitem com calma, para a gente não ter esse problema. A Polícia Militar também destacou que a eleição aconteceu sem confusões nos locais de votação e no transporte das urnas. Em face das reuniões que foram realizadas, o planejamento, a integração dos órgãos com justiça eleitoral, a onipresença da Polícia Militar nas sessões eleitorais, nós não tivemos nenhuma intercorrência que pudesse caracterizar crime eleitoral. Nós acreditamos que, em parte, pela presença policial, em parte, pela própria consciência
do londrinense que já está habituado a esses processos democráticos, inclusive às vezes mais polarizados, que eu apenas denomino democráticos, porque a democracia é divergir, é poder divergir. Bom, vamos continuar conversando por aqui. Queria perguntar sobre o governo do estado. O governador Ratinho Júnior foi eleito por ampla maioria, né, quase 70%, e sempre dizem que o primeiro mandato é mais fácil do que o segundo. Você acha que ele tem um desafio maior agora nesse segundo turno para poder mostrar para o povo paranaense que realmente ele pode ser melhor do que ele foi nesses últimos 4 anos? Acho que ele precisa ser melhor. O primeiro governo do Ratinho foi um governo limitado, né? Sem grandes realizações, sem iniciativas, com medidas pontuais que ganharam algum destaque, mas assim, não foi um governo brilhante. Normalmente o primeiro governo costuma ser um governo de mais realizações, um governo de maior fôlego, e o segundo é um governo mais lento, até porque afinal de governo aí ele já pisa um pouco, tira o pé do acelerador. Mas o primeiro governo do Ratinho não foi um governo com brilho, foi um governo limitado. Mas ele ganhou em grande parte por causa de alguns fatores, né? Eu diria um deles, quem tem a máquina na mão ganha projeção, tem espaço, consegue mostrar obras, ganha visibilidade e tudo mais. O segundo fator que me parece também importante, ele, pela experiência que ele já tinha na Alep, ele conseguiu fazer uma costura com os deputados, ele tinha praticamente... muito grande. Ele esvaziou os partidos de oposição que poderiam competir. Pega o caso do PSB, que perdeu exatamente por apoiar o Lula, ele acabou esvaziando, todos os deputados migraram para outros partidos. O próprio MDB, o Requião ficou sem o partido dele, porque os deputados tiraram o Requião do próprio partido. E o terceiro fator, o Requião acabou indo para o PT. O Requião nunca teve um bom diálogo com a Assembleia, né? Sempre a postura do Requião acabava provocando atritos. E ele foi para o PT. E o PT, historicamente, no Paraná, não é um partido que tenha grande projeção, basta ver a votação aqui. Então, é a dificuldade de um partido que não tem capilaridade, não tem estrutura e não é um partido forte no Estado, né? E tradição também não. E com relação ao presidente, o que o senhor acha que pode definir o segundo turno? São as abstenções? Os votos do Ciro e da Simone, eles podem se dividir? O que o senhor acha? Principalmente a migração desses votos que faltam, porque, assim, em tese, o Lula precisa de menos de 2%. A Simone tem lá uma porcentagem razoável, o Ciro tem alguma coisa próximo de 3%. Então, em tese, se o PT conseguir manter os votos e ganhar mais um pouquinho da Simone, ele já consegue. E a tendência do MDB é exatamente compor com o PT. Vamos falar sobre a representatividade. Agora tem uma reportagem que a gente preparou mostrando, então, os deputados eleitos aqui da nossa região. Daqui a pouquinho tiver a reportagem? Tá, assim que tiver no ponto a reportagem a gente pode falar. Inclusive já quero perguntar antes sobre os vereadores, né? A gente teve muitos vereadores que foram candidatos nessas eleições. Nenhum deles acabou se elegendo. Quais são os números que o senhor trouxe aí? E sobre essa polarização, vamos dizer assim, vários candidatos tentaram. Se fossem menos, talvez acabassem sendo eleitos. Vou te dar alguns números aqui, rapidinho, vou usar a cola aqui. O David Weasley fez 3 mil votos, vou arredondar aqui. O Giovanni Matos, 10.800, o Tominaga, 7.700, o Tamura, quase 30 mil votos. A Mara Bocaberta, 17 mil votos. Quem mais? O Júnior Santos Rosa, que foi vereador já no passado, 15 mil votos. O Matheus Tum, 8.700. Quem mais? A Ziobler fez 7 mil e poucos. O Nando, 7 mil. Basicamente isso. Ou seja, se você somar esses votos todos, mais a Jessicão, né? Teve 30 e poucos mil votos. Isso dá quase 150 mil votos. Ou seja, nós poderíamos ter conseguido colocar mais, no mínimo, 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, com esses votos aqui. O que acontece? Os vereadores, eles lançam as candidaturas, se lançam como candidatos, não têm capilaridade, densidade, apoios, capacidade para reunir votos suficientes. E, na verdade, isso aqui funciona muito mais como uma pré-campanha para vereador. E aí, qual que é o efeito colateral? Eles ganham alguma projeção para daqui a 2 anos, fazem uma pré-campanha para vereador e nós perdemos representatividade e força política. Então, na hora de pleitear junto ao governo do Estado, por exemplo, defender os interesses de Londrina, como o caso do pedágio, por exemplo, nós não temos força política. Por quê? Porque nós ficamos com o quê? 2, 3 deputados locais, aqui especificamente de Londrina, 4 que nós tínhamos antes. Então, nós não temos força política nesse universo de mais de 50 deputados estaduais. Perdemos força política e somos o segundo colégio eleitoral, somos a segunda cidade do Estado, mas perdemos força política por quê? Porque, em grande parte, os partidos que são comandados pelos vereadores aqui na cidade, cada um tem um partido para chamar de seu, lançam os seus nomes, às vezes um partido lança mais de um nome, né? E aí nós diluímos os votos e não elegemos um número suficiente de deputados,
equivalente, esse número deveria ser equivalente mais ou menos à nossa força política. Ficamos subrepresentados, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar para você, então, a representatividade de Londrina, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Eu já volto a conversar com você, tá, Elvio? O Elvio vai participar com a gente ao longo aqui do nosso Balanço Geral, tá? Voltando a falar agora sobre a representatividade de Londrina. 10 deputados federais ou estaduais aqui da nossa região foram eleitos ou reeleitos. É bom? É pouco? É muito? Daqui a pouco eu trago a análise do Elvio Sense. Primeiro trago a reportagem para você. Enche a tela. Londrina e região mantiveram a representação na Assembleia Legislativa do Paraná e na Câmara Federal. Foram eleitos para a Alep Thiago Amaral, do PSD, Arilson Chiorato, do PT, Cobra Repórter, do PSD, Tercílio Turini, também do PSD, e Cloara Pinheiro, do mesmo partido. Thiago Amaral foi o quinto mais votado no estado, superando os 110 mil votos. Ele, Tercílio e Cloara têm domicílio eleitoral em Londrina, enquanto que Chiorato é de Apucarana e Cobra é de Rolândia. A apresentadora, Cloara, é a novidade na lista e terá seu primeiro mandato na política. Mais de 26 mil votos aqui em Londrina, 35 mil votos em todo o Paraná. Obrigada, meu povo, você que votou em mim, pode ter certeza que eu vou representar vocês lá na Assembleia. Realmente uma votação que mostra a força da nossa região, a força do Pé Vermelho e, com toda certeza, a força das pessoas. E daqui para frente, o que vocês podem esperar de mim, como sempre, gente, trabalho. A nossa meta é continuar o trabalho e ajudando principalmente o norte do estado. Grande abraço a todos, obrigado. Para a Câmara dos Deputados Federal, a região norte elegeu 4 candidatos: Felipe Barros, do PL, Beto Preto, do PSD, Luísa Canziani, também do PSD, e Diego Garcia, do Republicanos. Com exceção de Beto Preto, ex-secretário de Saúde do Paraná no primeiro mandato de Ratinho Júnior, os deram a reeleição. Felipe Barros foi o terceiro mais votado no estado e recebeu cerca de 250 mil votos. É fruto do nosso trabalho ao longo desses últimos... Queiram defender as bandeiras do Paraná em Brasília. Nós vamos trabalhar muito nas pautas da saúde, principalmente a saúde para todo o estado do Paraná. Esse é um compromisso meu de campanha, como ex-secretário de Estado da Saúde, um olhar para o financiamento do SUS, que ao mesmo tempo olhar também para a nossa região norte do Paraná, para a região de Apucarana, que há mais de 30 anos não elegia um deputado federal da cidade. O nosso povo. Muito obrigada. Nunca foi fácil, nada cai do céu, mas nós conseguimos mais uma vez essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine, e pode ter certeza que eu vou continuar honrando cada um desses votos, representando nosso Paraná, o nosso país, da melhor forma possível lá no Congresso Nacional. Dos 13 vereadores de Londrina que tentavam uma vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, nenhum conseguiu se eleger. O mandato dos candidatos eleitos começa em 1º de fevereiro de 2023. Nós temos como suplentes Leni de Assis do PT e a Jessicão. Os dois ficaram como suplentes, né? Podem assumir caso alguém, de repente, vá assumir alguma secretaria, alguma coisa assim. Falando sobre representatividade, foi bom ou esperávamos mais, que tivéssemos mais representantes, tanto em Curitiba quanto em Brasília? Eu esperava mais porque já deveríamos ter aprendido uma lição, né? Nós lançamos em Londrina 50 candidatos à Câmara Federal, 60 à Assembleia Legislativa, quer dizer, não dá. Nós temos que lançar um número menor de candidatos e candidaturas mais consistentes, mais representativas. Isso é responsabilidade dos partidos. Como é que os partidos poderiam fazer isso? Porque a gente pensa que o político tem muito ego, né? Falando, eu quero ser candidato. Não quero que seja você, quero que seja eu. Eles teriam que conversar, fazer um acordo? Conversar, pesquisas internas, quem é mais competitivo, quem tem mais chances, trabalhar em prol do interesse do partido e, principalmente, pensar na cidade, né? E não pensar no próprio interesse. Como eu ressaltei antes, muitos desses vereadores, veja, ninguém conseguiu se eleger, muitos desses vereadores pensam na próxima eleição para a Câmara de Londrina. Ou seja, é um vereador concorrendo para vereador e usando como trampolim uma vaga para a Assembleia Legislativa. Legalmente ele pode? Claro que ele pode. O problema é que compromete a representatividade da cidade. Nós perdemos força na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, e nós precisamos de força política. Nós estamos no interior, nós precisamos competir com Curitiba, a região metropolitana, nós precisamos atrair investimentos, e para isso nós temos que disputar, muitas vezes negociar, e precisamos de força política para, principalmente,
pressionar o próprio governador, mesmo que muitos sejam da base do governador. O governador é pressionado por todos os lados, por todas as cidades. Quem chora mais consegue mais. Exatamente. Então, nós precisamos defender os interesses da nossa cidade com deputados, com representantes que façam isso legitimamente, mas precisamos de força política. E a nossa força política está fragilizada. Claro, se você analisar os números da região, tudo bem, nós até temos, felizmente, que bom, né? Agora temos deputados aqui da região, Apucarana, Arapongas e do entorno. Isso é bom porque é a região metropolitana que pode se unir e lutar em favor dos seus interesses. Mas Londrina, de novo, fica devendo. Aliás, perdemos, né? Perdemos, veja o caso da Câmara Federal, perdemos deputados e perdemos força política. Bom, Elvio, para a gente poder fechar sua participação, desde já agradecendo o tempo todo que você ficou aqui com a gente, esse segundo turno tem assim, tem o eleitor do Lula e tem o eleitor do Bolsonaro. Os dois não se conversam, os dois não se gostam. Quem gosta do Bolsonaro detesta o Lula e vice-versa. Quem é fã do Lula detesta o Bolsonaro. Imaginávamos até que ontem teríamos situações de brigas, de discussões. Graças a Deus não teve nada, foi uma eleição muito pacífica. Como é que se imagina esse segundo turno? São poucos dias até o segundo turno. Comportamento do eleitor, como é que deve ser? Eu espero que as pessoas não levem muito a sério os discursos das redes sociais, esses discursos de ódio, porque as pessoas se escondem atrás de um computador exatamente para fazer coisas que não fariam olho no olho. Segundo, qualquer ato de agressão, de violência, etc., tanto nas redes sociais quanto presencialmente, fisicamente, tudo isso tem consequências. As pessoas precisam saber que os atos têm consequências. Então é muito importante que as pessoas façam o que fizeram ontem. Vamos votar com tranquilidade, vamos discutir política com serenidade, com equilíbrio, com prudência. Vamos deixar de tratar a política como futebol, como time do coração. Política é escolha racional. Veja, você escolhe um candidato ou escolhe outro de acordo com a sua percepção de qual é o melhor. Mas isso significa que você escolhe aquele que você acha que é o melhor e precisa respeitar o outro. Por quê? Exatamente porque política é escolha racional. É uma escolha que você faz na sua percepção de qual é o melhor. No entanto, nós estamos num jogo e todos os jogadores do pleito são legítimos. Então, você precisa respeitar o outro e as pessoas que escolheram o outro candidato. Você pode discordar visceralmente das propostas do outro candidato, mas, principalmente, você precisa respeitar as pessoas. Então, nós precisamos resgatar o respeito na política, a civilidade no trato com as pessoas e fazer o que fazíamos no passado, que é discutir política e sem atritos, sem ódios, sem agressões. Você pode observar aqui em Londrina que, principalmente de alguns candidatos, nós não vimos adesivos. Isso é fruto do medo de violência, ou de riscar o carro, ou de uma agressão física. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Outra coisa, as pesquisas não captaram, por exemplo, votos de parte do eleitorado. Muitas pessoas também esconderam o voto dos institutos de pesquisa, dos vizinhos, dos amigos, nas empresas. Não falavam em quem iriam votar. Claro, é um direito de todo cidadão, mas, por outro lado, tinham medo de revelar voto e sofrer algum tipo de retaliação, ou no emprego, do empregador, ou dos colegas, ou até mesmo a violência física. Então, nós precisamos administrar, resgatar o sentido da política. Discutir política é essencial, é necessário, mas sem brigas, respeitando sempre o outro lado. Professor, obrigado pela presença, viu? Sempre uma honra poder conversar com quem entende. Muito obrigado pelo convite aqui, obrigado. Mais uma vez. Elvio Vicêncio conversando aqui com a gente, analista político, ele que entende bastante do assunto. Gastamos um tempo aqui porque é necessário, pessoal, falar sobre eleições. Tem o segundo turno, a propaganda política no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira, tá? A gente vai acompanhar tudo no nosso portal Voto na RIC, sempre com notícias atualizadas para você, viu?